Ouvintes do Podcast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Jelly, mais uma vez aqui com vocês. Aqui ao meu lado, meu parceiro John. Fala, Jelly, beleza? Boa noite. Tudo certo. E aqui abaixo, Rosa Luz. Tudo bem? Tudo bem. E aí, galera, salve, salve pra quem está nos ouvindo agora. É um prazer estar aqui. Cara, prazerzaço é nosso de te receber. É nóis demais. Tava fazendo as mímicas, mas aí eu lembrei que a gente tá gravando um podcast, né, gente? Não, mas a gente também tá gravando o vídeo, mas também pra galera do áudio realmente é importante. É isso. Então, eu vou até pedir um pouquinho do seu tempo, Rosa, pra gente estar falando um pouquinho dos nossos anúncios também. Rapidamente. Eu vou botar no mesmo esquema que eu fiz lá da última vez, eu botei no vídeo o tempozinho pra você passar, se você quiser passar os anúncios, e no áudio também vai ter um áudiozinho com um tempo pra você passar, caso você queira, beleza? Então, a primeira coisa é falar dos nossos apoiadores, que no caso é o TK Games, nosso amigo TK Thomas. Games. Poxa, nosso hoje brother. que eu lembrei, você que vai falar. Uai, mas você nunca lembra, velho. Você nunca lembra o nome do cara, mano. Tu sempre esquece o nome do cara, pô. Um salve pro TK Games, foda demais. Obrigado pelo apoio. Show. Todos os nossos apoiadores do Apoia-se também, se você não é um apoiador nosso no Apoia-se, nosso sistema de financiamento coletivo, considere nos apoiar, se você curte o trabalho do podcast, apoia.se/podcast. É isso. Então, faltou falar algumas coisinhas também que eu esqueci. Que, primeiramente, que esse, assim como o episódio passado com a Verônica Machado, foi um episódio que fez parte da campanha O Podcast é Delas. Esse vai ser nosso último episódio a fazer parte dessa campanha, porque acaba em março, né? Vai ser nosso último episódio de março também. Então, enfim, tá fazendo parte dessa campanha. Se você quer saber mais sobre a campanha, você pode pesquisar @o podcast é delas no Instagram, ou pela própria hashtag o podcast é delas 2021, teve 2020, 2019, 2018 também. Só joga lá no Instagram, vocês vão saber que a campanha é muito bacana, inclusive por isso mesmo que a gente está fazendo parte dela, com a Rosa, né, nossa presença feminina também, assim como a Verônica foi no nosso último episódio. Beleza? Que mais? E vamos pro episódio. Não, siga, compartilha, comenta aí o que vocês acham. Com certeza. Interessante pra caramba. E pra começar, Rosa, já fala também suas redes sociais, o pessoal precisa falar Por contigo, favor. tiver interesse. Já vou fazer o meu merchan também, né, galera? Exatamente. Então, não, fala tudo. É Rosa Luz, galera. ROS4LUZ. E nas plataformas digitais de música é apenas Rosa. No YouTube também, ROS4. Então, para quem não conhece meu trabalho, já pesquisa aí, já convido todo mundo a conhecer. Show. Cara, essa não era a minha primeira pergunta, mas vai ser como se fosse uma pergunta 0.5. Tá? Não é a primeira. Mas por que o ROS4? Então, eu queria muito Rosa Luz, mas, sei lá, não consegui ter esse arroba, assim, em todas as plataformas. E aí, sei lá, são processos criativos e tal, que eu também estou tentando entender. E aí acabou surgindo o Rosa Luz com 4, saca? Eu achei que foi uma grafia muito interessante também, porque já questiona muito a própria forma de escrita de uma parada, saca? E é isso, eu acho que a linguagem é uma parada que tá sempre em constante mudança, e eu acho que isso tem um pouco a ver com o meu trabalho, saca? Então foi um momento de subverter as próprias coisas que já estavam sendo criadas enquanto Rosa Luz. E aí estou nessa era, a era rosa. Excelente. Gente, uma coisa também que eu acho que é bom elencar, antes de eu fazer a primeira pergunta. Eu não apresentei a Rosa, tá? E eu não vou apresentar, não vou pedir pra ela se apresentar também. Se você não conhece, pesquise. Aquelas joga no Google. Joga no Google. Vamos Então. conhecer agora, conversando. Agora vamos lá. A primeira pergunta que eu separei, eu acho que vai ser interessante. Top. Cara, eu tava estudando hoje e me veio essa pergunta na cabeça. Que seria, como que foi, vamos começar bem do início mesmo.
Como que foi tua infância? Gente, olha essa pergunta. Ainda bem que amanhã eu tenho terapia, né? Mas eu tô zoando. Então, acho que a minha infância foi uma lombra, no geral, mas uma lombra que foi não necessariamente ruim. Tive momentos bons e momentos ruins, como qualquer pessoa, eu acho. Cresci no Gama, no Distrito Federal, e acho que eu fui uma das primeiras gerações da minha família que cresceu aqui no Cerrado, né? Vim de uma família que veio do Ceará, metade do Ceará, metade do Maranhão, né? Quando a gente joga família materna e família paterna. Então acho que eu tenho muita influência disso, assim. Cresci, sei lá, num lote com muita gente, que era no lote da minha avó. Minha avó Milu, aquelas. Falo sempre dela. E ela é, tipo, super arretada e pá, e eu acho que a gente teve muitas conexões nesse sentido. A família era, tipo, meus avós eram analfabetos, tiveram 8 filhos, e A era avó muito isso. raiz, Então, né? tinha muita gente. Cresci nesse sentido de comunidade, assim, num momento do Gama que eu acho que é bem diferente do Gama atualmente, porque a cidade também cresceu bastante, mudou muita coisa. Tipo, eu acredito em especulação imobiliária, por exemplo. Nossa, Hoje o demais. custo de vida é bem diferente, tipo, de como era o custo de vida no passado. E é isso, tipo, cresci também estudando em colégio de freira, então isso foi um processo muito louco. Caraca. Fiz o jardim, tipo, na rua da minha casa, que era lá na 11 do Oeste. E depois do jardim para a primeira série, estudei no Pax, que era uma escola de freiras. Velho, Então isso foi é. muito essa religião cristã. Tipo, eu lembro que às vezes eu acordava quando tinha uns 10, 11 anos e ia pra igreja, saca? No final de semana, por livre e espontânea vontade. Com certeza. Costumo dizer que se eu não fosse uma pessoa trans, talvez eu seria meio, tipo, coxinha, nesse sentido. Colonizado, pensando na religião cristã e todas essas questões. Mas a vida, às vezes, vai nos expulsando desses lugares, né? Da instituição, algumas instituições que foram feitas para expulsar certos corpos, né? Então, à medida que eu fui crescendo na vida, eu fui me afastando, tipo, da igreja. Eu lembro, por exemplo, uma vez que eu cheguei na época da Crisma e perguntei, tipo, fui conversar com o professor da Crisma, e ele falou, Deus te ama muito, mas você tem que escolher ser quem você é ou a igreja. E eu, tipo, Caraca. me afastei da Normal. igreja, né, depois disso. Não tem como E você hoje. abandonar você mesmo, né? É, tipo, isso que eu ia falar. E hoje, tipo, você tem alguma relação em questão de alguma outra religião, ou segue religião cristã, alguma coisa assim? Então, eu não tenho nenhuma religião fixa, mas eu tenho com certeza fé, saca? Eu me sinto uma bruxona de várias formas, mas eu procuro muito a decolonização, às vezes, sei lá, tipo, então faço muito isso de uma forma caótica, até quando a gente pensa em magia do caos e todas essas coisas. Caraca. Aham. Mas, Sai assim, fora. tipo, eu me sinto muito conectada com a força das plantas, tive algumas experiências tomando ayahuasca, eu acho que isso está muito Sério, que conectado com massa. espiritualidade, saca? Essa Cara, história a não. gente vai querer saber. Eu Essa a quero gente saber, eu vai quero querer saber. saber. Porque eu me amarro. Quando que tu Pois tomou é. ayahuasca? E, Nossa, gente, eu acho que foi entre 2016 e 2018, sei lá, eu tomei umas 3 vezes. Então foram em alguns tempos passados em santuários diferentes, assim. nossa, quando você falou, eu Cada pensei que lugar foi uma experiência. você tinha tomado, tipo, uma atrás da outra. Não, demorou um tempo, Ah, mas foi num período espaçado, assim. Eu acho que para cada pessoa funciona de um tempo diferente, né? Tipo, eu tive amigos que começaram a tomar ayahuasca e iam toda semana. Pessoas que tomaram uma vez nunca mais quiseram. E pessoas que caraca, tomaram em velho. momentos específicos. Mas, tipo Eu acho assim, que, o que que sim. bateu em você? Tipo, qual foi a brisa, assim, né? Então, velho, Sensação. foi uma parada muito íntima no sentido de intensa. Dizem que sempre é uma viagem interna, saca? Então, acho que por isso que às vezes nos rituais, quando você toma, você não conversa com as pessoas e tal. E eu acho que para mim foi um processo muito de conexão com os meus ancestrais. Eu senti, sei lá, que eu tava em outros lugares, senti muita energia de viagens astrais e me conectar muito com a ancestralidade, assim, saca? E para mim sempre foi experiências boas, mas eu acho que cada pessoa tem uma experiência, saca? É, Nossa, eu tipo, conheço eu. pessoas que tiveram uma sensação, tipo assim, bizarra. A pessoa conta e fala, não, velho, você é louco. Tipo isso. Mas, enfim, Eu A falei acho dele. que é ideia é andar a uma. cavalo, você não pode esquecer que é você que está no comando. E eu acho que é o poder de duas plantas que estão na terra, né? E você, tipo, junta elas, faz um chá e bebe. Então, acho que é muito sobre esse respeito também por todo esse processo. Mas é isso.
processos individuais, né? Então, eu sinto que é uma viagem interna mesmo. E esse rolê de cavalgar, pra mim, sempre me ajudou muito. Quando eu tava, sei lá, Legal. entrando numa bad, de repente, pá, só respira aí, Interessante isso. saca? Caraca, Eu que É, acho que massa. é interessante você ter a noção que você tá no controle, porque eu acho que as pessoas que têm essa sensação ruim, talvez se deixa, tipo, levar, né? Levar? Tipo, eu acho que é, às vezes são espelhos de nós mesmos, assim, de certa forma, mas eu não sei, essa é apenas minha perspectiva e tal. sim, Mas eu sim. lembro que a primeira vez que eu tomei, eu fiquei muito, tipo, eufórica, assim. Eu lembro que de pegar a minha sandália e falar, tô pronta pra ir. Vou só esperar a minha amiga, mas o trabalho tava só começando, por exemplo. E Caraca, aí que eu viagem. lembro que eu comecei a respirar, o trabalho era pra Pachamama, que era Mãe Terra, o tema. E aí a moça falou, vai ali pra terra, ó, senta lá, se concentra, bebe uma água. E aí eu fiz tudo isso, vai. E aí fui ficando tranquila e tive um processo massa, saca? Caraca, que É, doido. massa. Eu tenho muita curiosidade. Tipo assim, eu não sei se eu acho que eu tenho um certo medinho, na real, de tomar, mas eu tenho muita curiosidade, velho, de ter essa experiência real, assim. Tipo, É, eu interna, né? Tipo, de recomendo. você sentir umas coisas mais internas, assim. Acho muito legal todas essas paradas que tem esse intuito, né? E você tava falando Recomendo. também que, por exemplo, pra você se sentir uma coisa boa, assim, tal. Acho que é a mesma experiência que, tipo assim, de, sei lá, fumar um beck e ver coisas, tipo, demônio, esses bagulho assim, que tem uma galera que pega, né? Mas eu acho, velho, que é da pessoa mesmo, igual você falou, tipo, teve uns. Eu convivi com muita gente que, tipo, fumava muito, assim, e tal. Por exemplo, lá na UNB. Cara, e a galera é super gente boa, assim, e tal. Mas, tipo, pô, era aquela galera que você tava passando na rua e tinha alguém, tipo, pô, eu não tenho dinheiro pra almoçar. O cara, meu irmão, toma, eu tenho 50 conto, toma aqui, ó. Tipo, umas pessoas de bom coração, tá ligado? Que fazia coisas boas e tal, carregar, tipo, se enchia de coisas boas. Então, tipo Sim. assim, eu acho que é bem pessoal mesmo, né? E tal. É, tipo, eu sou uma pessoa que sou muito a favor da descriminalização, sei lá, da maconha. Sim, eu Já fui para também. alguns países, tipo lá na gringa, que, sei lá, você pode usar maconha à vontade, tem vários tipos de maconha para você escolher, pá. Maconha na limonada, e é isso que eu gostaria, gente, de pedir um suco de limão com maconha no Brasil, saca? Caraca. Dia de Eu acho calor, que, imaginando. eu Acho acho que que esse Porra, ia seria ser muito. muito processo foda. não. Eu acho que o de legalização talvez não esteja tão próximo, mas eu acho que o de descriminalização, eu acho que já está sendo mais pensado hoje em dia, né? É, mas. Eu espero que sim. Eu acho que sim, descriminalização, e eu acho que a legalização, estamos a um passo, talvez. Tudo depende das questões políticas, né? Eu Mas acho eu que acho que atualmente, no legalização, atual principalmente. cenário, isso é meio complicado. Me parece uma parada Exatamente. distante, Eu apesar que acho em outros que países já é realidade, né? eu acho que descriminalização, eu acho que já ajudaria uma boa parte vamos dizer assim, não sei se do crime, ou senão, vamos dizer assim, uma pessoa muito jovem foi pego por maconha, vamos dizer assim, muito jovem já Sim, entra naquele sistema presidiário ali e tal. Cara, em poucas palavras, aquilo ali não muda ninguém, não vai, tipo, recuperar Com essa palavra, não vai certeza. recuperar ninguém. Ali entrou ali dentro, poucas pessoas voltam recuperadas, a maioria termina de afundar, né? É com Então, acho que igual seria certeza. uma ajuda o de exemplo lá criminalização. da FEBEM, mano. Que eu tava lendo hoje também. Cara, hoje eu tava estudando só sobre criança e adolescente, tá, gente? Quem tá perguntando. Se questionando por que eu fiz a pergunta da infância e tal. É, e, cara, tava lendo sobre a FEBEM, sobre a FEDUCEM, FADUCEM, não sei. Que eram, tipo, sistemas correcionais de criança e adolescente. Véi, não. Mano, esses negócios é, tipo. Não rola, assim. Trabalhar com criança e adolescente, tipo, e crime, sei lá, é um bagulho que, mano, pelo menos aqui no Brasil, a cultura sempre deu errado, velho. Sempre deu errado. Com certeza. Tipo, acho que esse é um debate bem delicado, né? Tipo, a gente começou falando de maconha, por exemplo, estamos falando do crime, porque eu acho que tá tudo conectado, né? E eu acho que Exato. a questão do encarceramento em massa é uma parada que existe até hoje, né? Eu acho que é muito conectado com o rolê da colonização também. Então, Sim. acho que nos últimos anos cresceu muito, sei lá, a quantidade de pessoas pretas e pardas que são presas, e às vezes começa na adolescência mesmo, com processo de marginalização mesmo, e acho que o processo da maconha está conectado também. Sem contar os crimes, né? O crime organizado, que é uma outra questão. Nossa, é Que outra tipo questão isso. gigantesca. Ó, só vou fazer um parêntese aqui, que eu lembrei que eu tava assistindo, acho que era a Banca de Piadas, Quatro Amigos, postou fãzão. Eu acho que quem não é. Mas assim, o Thiago Ventura, ele comentava assim, cara,
a maconha só tá andando com pessoas erradas, tipo o crack, a cocaína, tal. Vamos botar ela em outro setor, em outra cena. Vamos botar ela com a camomila, com chá de cidreira. É tipo isso. Gente, tem tipo os rolês feitos com CBD, por exemplo, né? Que não dá nenhuma Sim, sim, sim. lombra, mas que às vezes pode ser um bom remédio, sei lá, quando você Com tá com enjoo, certeza. se você tomar umas gotas de CBD, ninguém vai ficar chapadão, Né? mas vai, tipo, ficar menos enjoado, saca? Então é uma parada medicinal também. Com É muito certeza. subjetivo, né? Mas é isso, eu queria maconha também como uso recreativo no nosso país. Cara, eu conheci muita gente, velho, que era muito de boa. Tipo assim, não por causa da maconha em si, mas ficava muito tranquilo, velho. Assim. Mas, tipo assim, como que você acha, tipo, você mesmo, você consumidor, Uhum. tipo, de uma parada assim de, sei lá, fuga de realidade, esses bagulhos assim? Porque é um tema também interessante. Tipo, eu acho que às vezes o problema não é nem a maconha em si, mas como você usa a maconha. E é uma parada que, tipo, pra mim é muito sobre isso. Tem muitas pessoas que eu acho que acabam usando maconha como fuga de realidade, por exemplo. E eu acho que isso é uma parada que tem que ser muito discutida em uma perspectiva psicológica mesmo. Mas tem muita gente que usa de uma forma mais tranquila, sabe? Então acho que é importante, acho que só desconstruir mesmo vários estereótipos que tem em relação a cannabis mesmo. Porque eu acho que assim como a ayahuasca, né, é uma parada que vem da natureza. Eu acho que é isso, assim, eu acho que é menos pior do que cigarro, por exemplo, do que o álcool. Mas essa é muito minha opinião, saca? Sim, É que nem assim, se você for botar nesse ponto de como você utiliza aquilo aí, a mesma coisa vai seguir o álcool, velho. Em todos Com esses outros. certeza. Se a pessoa tá com um problema ali, com, sei lá, depressivo, seja qual for o problema com a família, muita gente já cometeu vários crimes aí por conta do efeito álcool, enfim. Não precisa com nem tocar no certeza. assunto. Mas assim, eu, É eu muito acho que é realmente subjetivo, isso. né? Sim. Tem muita gente que não gosta, pessoas que às vezes têm mais paranoia, mas eu acho que também é muito sobre encontrar um equilíbrio, né? Uma coisa que eu gostei na gringa é que eu entrei numa loja, por exemplo, em Portland, que chamava Pharma. E, tipo, lá tinha mais de 50 opções de maconha. Tinha maconhas que te deixavam mais aceleradas, maconha que te deixava mais calmas, ou maconhas que não dariam nenhum Caraca. efeito. E aí você pode ir dosando, experimentando e vendo como reage a cada momento, saca? Então, às vezes, para ir para uma festa é bom fumar Comprou uma todos. maconhinha das que deixa mais animada. Mas às vezes para dormir nem tanto. Exato. Cara, Caraca, pior Mas isso é que também muito pode ser legal, uma velho. índica, né? Para ficar in the couch, no sofá. tem a índica e tem a. Qual é a outra? Tem a A sativa. Isso, sativa. a sativa e a índica, né? E aí a sativa é a que dá o efeito da brisa, né? Tipo, eu lembro que um fica doidão e o outro fica mais doidão ainda. Foi deixei que me explicaram. Bem isso. Tipo, acho que cada espécie tem porcentagens específicas, tipo, de Sim, quantidade de índica, ou sativa, ou CBD, sei lá. Enfim, Massa. eu não sou muito especialista nesse assunto para poder falar, mas é um rolê que eu acho que vale muito a pena. Eu queria que com tivesse certeza. Cara, eu várias acho que espécies de também. consumir. Sim, eu acho que também, tipo. Eu estudei um pouco na faculdade também sobre o cânhamo, que é o fio derivado da maconha, para substituir o algodão também. Cara, Ah, pode. nossa, a gente produziria muito se fosse legalizado aqui, descriminalizado também, obviamente. Tipo, Ah, acho que em termos financeiros, em termos de negócio, com seria muito certeza, interessante. com certeza. Imagina você, tipo, sei lá, vestir uma calça jeans de cânhamo, ao invés de algodão, feita pelo Brasil. O Brasil exportar ia ganhar uma grana pesada, velho. Sacou? Pois Demais. é, melhor plantar maconha do que soja. Demais. Ó, eu trabalho também, faço uns bicos aí de Uber, e aí teve um dia desse que eu peguei um passageiro canadense, Luiz Philip. Aquele bicho escuta aí, vai quem eu sou, né? Aí o bicho, no meio da viagem, conversando com ele, aí quando a gente tava chegando no final, ele perguntando onde é que ele conseguiria comprar maconha, pô. Porque, Oxi. tipo, por exemplo, na cidade dele, ele, tipo, eu acho que é legalizado, né, e tal, e aí ele mostrando, tipo, a marca em si, se ele, você não conhecia alguém Caracas. que comprava escondido, alguma coisa assim. Aí eu falei, cara, se você encontrar aqui no Brasil, moca, velho, não fica falando pra ninguém não, mano. Exatamente. Pois é outro rolê, né? Tipo Com isso. certeza, mas o cara tava tratando naturalmente, como se fosse comprar uma caixinha de cerveja. Mas é, velho, É, é a gente que, tipo assim, sei lá, tá atrasado, né, em relação ao mundo aí.
nesse sentido. Tipo, o Brasil acho que tem muito isso, de ser o último em várias coisas, né? Na época da escravidão, a gente foi o último país a abolir o tráfico de Pois pessoas é. africanas que eram vindas para cá, por exemplo. E eu acho que às vezes a questão da cannabis, infelizmente, parece que vai tomar uma perspectiva nesse rolê, Cara, dessa tipo mesma isso. vibe, né? Sei lá, a galera é muito conservadora aqui no geral, né? Sim, Exato. sim. Você falando aí questão da escravatura e tudo, tipo, você hoje faz a parte, tipo, brigar pela questão, Ativista? ativista, questão de racismo e tal, hoje você é, pesquisa e participa desses Defesas de projetos? causas, né, e tal. Exatamente. De certa forma, sim. Tipo, eu me vejo muito como uma defensora dos direitos humanos e eu já fiz alguns trampos, tipo, com algumas organizações. Já Uhum. fiz alguns trabalhos, tipo, no Brasil, fiz alguns cursos lá com, sei lá, Campanha Livres e Iguais, que era pensar nessa questão de ativismo para pessoas trans. Eu acho que foi um processo muito interessante para pensar como a gente pode trabalhar também com organizações, pensando nessa questão da comunicação com organizações, sabe? Foi muito interessante como as coisas vão se conectando, tipo, eu lembro que a gente fez um workshop com o pessoal da Embaixada dos Estados Unidos nesse curso da transformação da ONU, e as pessoas da comunicação lá conheceram meu trabalho, por exemplo, e eu acho que isso resultou no IVLP. Foi quando a Embaixada dos Estados Unidos me convidou para ir para os Estados Unidos conhecer organizações que trabalham na luta pela defesa dos direitos humanos de pessoas trans, pessoas LGBTs. E Cara, que aí, ir top. pra gringa para ter essa experiência foi muito massa, porque eu pude entender, tipo, como as organizações conseguem captar grana, saca? Para pensar essa pauta dos direitos humanos, da luta, tipo, por, sei lá, uma sociedade menos racista, menos transfóbica, saca? Então, eu acho que o meu trabalho tá muito conectado com isso nessa questão. Eu até fiz a websérie Rosa Viaja, galera. Vocês podem pesquisar aí, Com hashtag Tô Rosa ligado. Viaja, Show de bola. que mostra um pouco dos bastidores dessa viagem. Caraca, show de Eu, bola. E, tipo eu acho assim, interessante. Pode falar, Nico, foi mal. essa. Eu vi um vídeo, por exemplo, de você entrevistando, acho que isso foi em São Paulo, no Facebook, você entrevistando uma mulher trans e tal. E, tipo assim, eu fico pensando qual é a. Tipo, a. Cara, como é que eu posso dizer? O impacto real, assim, sei lá, tipo, quais foram os comentários das pessoas? Porque, por exemplo, igual eu tava te falando nos bastidores, esse não é um, por exemplo, um mundo onde eu e o John estamos inseridos, por exemplo. Eu, particularmente, cara, ó, falhando a memória aqui, eu acho que eu não tenho nenhum conhecido, assim, que seja trans, você é a primeira, que a gente tá trocando uma ideia, assim, mais pesada e tal. Então, tipo assim, Uhum. até que ponto você acha que esse esse aspecto do teu trabalho chega em pessoas ignorantes, como eu e o John, por exemplo, nesse sentido? Então, eu acho que é muito esse rolê da lógica de redes e tal, né? Então, sei lá, tem muita gente que às vezes me pesquisa e acaba me encontrando, né? Ou pesquisa outras Tipo paradas, a sei lá, o gente. Brasil é um país. Tipo, acho que é muito subjetiva essa questão, não sei, assim, exatamente como responder essa pergunta, sabe? Uhum. Mas eu sinto que acontece, sabe? Porque não é só pessoas cisgênero, transgêneros que consomem meu trabalho, né? Mas tem muitas pessoas cis que consomem meu trabalho também. Porque o mundo é feito, tem muitas pessoas cis e muitas pessoas trans, né? Eu acho que são várias questões que estão envolvidas, tipo, a expectativa de vida de pessoas trans é 35 anos, né? Então a sociedade aprendeu a ser muito transfóbica, a gente não é muito vista, tipo, sei lá, nas mídias, nos espaços públicos, né? Tipo, quantas travestis as pessoas veem nas ruas de Exato, dia, mano. mas às vezes de noite, dependendo da esquina, tipo, em Brasília, as pessoas sabem onde encontrar, tipo, pessoas trans, as travestis. Elas vão estar lá no ponto. E, tipo, os números mostram isso também, né? Tipo, 90% de nós está na prostituição. Eu sinto muito isso, assim, que os nossos corpos são bem hipersexualizados, né? Que Uhum. fala. E é isso, eu falo sempre que o mesmo cara que nos assedia é o cara que nos mata. Porque tem Caraca, uma pesado. pesquisa também que fala que o RedTube não, que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans.
Então é isso, são os extremos. Ao mesmo tempo que é o Brasil, o país que mais procura por pornografia trans, é o país que mais mata pessoas trans. E é muito essa relação com os caras, né? Que tá muito conectado na parte sexual. Cara, Eu com acho que certeza. essa parte da relação, tipo, Brasil e exterior. Pelo menos eu tenho uma percepção que, tipo, lá fora, pelo menos, tipo, Europa, eu vejo que o racismo parece ser muito mais escroto do que o Brasil, entendeu? Pelo menos o Brasil engatinhando, parece que, sei lá, a percepção que eu tenho é que a Europa tá meio cabulosão pra isso, entendeu? Por exemplo, futebol. Eu acho que aqui no Brasil, de uma vez ou outra, a gente vê, tipo, jogador sofrendo racismo e tal, por aí, mas ainda vê. Mas lá fora parece até comum, velho, tipo, denúncias e por aí ver questão de racismo. E essa inversão, tipo, pro trans, lá fora, questão lá fora e aqui no Brasil, como é que você vê que tá essa relação? Então, eu acho que é uma questão muito subjetiva também, mas como eu tava falando, o Brasil é o líder, né? Tá no ranking aí, no topo do país que mais mata pessoas trans e travestis. E Aham, aqui a nossa expectativa de vida é 35 anos. Mas eu acho que é muito subjetivo. Cada país tem regras específicas. Tipo, tem alguns lugares, alguns países no continente africano que, sei lá, é crime ser trans. Alguns lugares onde você pode ter pena de morte. Outros lugares que é só, tipo, crime mesmo, mas você não morre. Então é muito subjetivo. Tem lugares que já é mais tranquilo, né? Você ser uma pessoa trans. Eu acho que isso está muito conectado em pensar quais são os países que defendem de fato direitos humanos, diversidade na prática, saca? Porque todo mundo é humano, né? Então a gente está falando de direitos, às vezes, de existir, saca? Então é um debate ainda muito inicial. E eu acho que aqui no Brasil, tipo, a gente não está avançando muito nessas aham. questões. Mas tem alguns avanços, sei lá, tipo, de alguns anos para cá, as pessoas trans conquistaram o direito, sei lá, de conseguirem mudar o nome nos cartórios sem Sim. precisar entrar numa justiça e, sei lá, abrir um processo judicial. Uhum. Ou, sei lá, a transexualidade também parou de ser considerada doença pela Organização Mundial da Saúde. E, sei lá, ser homossexual era considerado doença Caralho, até olha que. 1990. Então é, tipo, muito processos mesmo, saca? Sim. Eu acho que a gente conversou várias vezes aqui, né, com eu, Jelly e alguns outros convidados, que era, tipo, as pessoas é, serem gente, né, mano? Tipo, independente de qualquer coisa, tipo, Exato. é gente, mano. Gente, gente, é gente. E, tipo, você, na sociedade, tipo, você já sofreu alguma coisa muito escrota que, tipo, teve que intervir de forma, sei lá, polícia, alguma coisa assim do tipo? Ah, tipo, nada que eu tivesse que ter ligado pra polícia, coisas do tipo. Sei lá, nunca me lembro no momento, assim. Aham, Mas acho que a transfobia, ela sempre existe, saca? Tipo, a transfobia é uma parada que acontece constantemente, assim. E eu acho que racismo também, tipo, dependendo dos espaços e tal, ainda acontece. Eu acho cara, que isso é uma parada que ainda existe e tal, mas é muito subjetivo, né? Cada pessoa e cada corpo vai ter uma relação diferente. Eu acho que entendo. a minha única relação com a polícia que eu tive foi quando eu fiz umas performances e fui denunciada por ato obsceno há uns anos atrás. Caraca. E Caramba. é muito louco, porque era um festival de performance da UNB. E é isso, a gente submeteu o projeto para a UNB, então teve a aprovação e tal. E mesmo assim, alguns estudantes, sei lá, do campus da Ceilândia se reuniram para fazer um abaixo-assinado e denunciaram a gente por ato obsceno, porque a nossa performance envolvia nudez. E foi muito louco, porque a gente teve que pagar mesmo. Eu tive que fazer uns trabalhos voluntários e doar R$ 200 Ah, para uma velho. instituição de caridade. Nossa, que merda. Ah, não. Uhum. É muito contraditório as paradas, mas é isso. Cara, Eu acho que, demais. eu acho que é um pouco disso que a gente tá falando, de transfobia institucional, racismo Aham. institucional, saca? Porque eu sempre me questionei, se meu corpo fosse outro, será que eu teria sido denunciada? Não sei. Exato. Não, e Fica a foi o reflexão. que. E não é, tipo assim, uma coisa. Porque, igual a gente tava conversando também da UNB, a gente vai entrar nesse assunto com certeza. Da notícia que saiu no jornal, provavelmente você com certeza ficou sabendo disso, que saíram as fotos da UNB e aí o governo reduziu a verba da UNB com as imagens de umas manifestações artísticas de nudez lá no Minhocão, no ICC. E que a Uhum. notícia do jornal, assim, a pauta era gigantesca no jornal, assim, falando que isso é uma balbúrdia e um outro adjetivo lá totalmente whatever também.
Cara, reduziram, tipo, muito a verba da UNB, tipo, de todos os cursos, por causa de umas fotos de manifestação artística, mano. Véi. Pois é, Mano. talvez eu mesmo poderia estar em alguma dessas fotos, porque eu lembro que teve uma época que eu participei de um peladaço na UNB. Sim. E saiu, tipo, nas matérias de jornais, por exemplo. Eu lembro que eu tava usando um batom vermelho com uma bota e nua. Aquelas. Caraca. Tipo, era muito um protesto, porque eu lembro que na época a gente tava fazendo uma performance no Finca, e aí um dos amigos ficou nu, assim, na frente de um anfiteatro. E eu acho que era muito um processo performático de convidar a galera pra entrar e assistir a nossa Desbanda, que era um coletivo de performance. E aí, tipo, nesse processo ele foi agredido por um segurança, sacou? Caraca. E aí isso virou um bafafá gigantesco, porque alguém filmou do andar de cima lá do ICC, e aí jogou nas redes, e aí acabou saindo em todos os jornais. E aí a galera pegou e organizou o peladaço, saca? Que era muito nesse Mas, tipo assim, protesto. você acha que essa visibilidade, mesmo que negativa, assim, porque querendo ou não tipo assim, pô, tu vê um brother teu que faz uma manifestação, tipo, apanhar, mas isso dá Sim. notícia. Você acha que, tipo assim, é importante isso também, tipo, de alguma forma? Tipo assim, virar em manchete, assim, alguma coisa do tipo? Então, eu acho que às vezes as paradas podiam virar manchete de outra forma, saca? Por exemplo, nesse dia a gente tava fazendo uma performance no Finca. A gente poderia ter virado capa de jornal por conta da nossa apresentação artística. E não necessariamente porque, sei lá, o segurança patrimonial agrediu, tipo, uma pessoa Caraca. que foi selecionada para, sei lá, se apresentar, saca? Então acho que tem muitas questões que são problemáticas aí, porque se era uma performance problemática, então por que as pessoas aceitaram então o coletivo de se apresentar antes de qualquer coisa, saca? Então é bem complicado tudo, sei lá. E na UNB você tava fazendo qual curso? Eu fiz Teoria Crítica e História da Arte. Entrei em 2013 e saí em 2018. Entre uns processos de idas e vindas no meio, assim, porque eu também ganhei, sei lá, uma bolsa para fazer uma residência artística lá no Reino Unido. Caraca. E é isso. Show de bola. Mas você Fiquei foi? 5 anos lá. Fui. Fiquei 3 meses lá no Reino Unido. Fiz uma Caraca, que residência massa. chamada Tantale. Tantale, organizada pela Miles KM. Foi um processo massa, tipo, foram 10 artistas. E a gente investigava, tipo, se era possível criar uma escola de arte nômade. Então, cada pessoa tinha um projeto e a gente viajava algumas cidades, entre Inglaterra, Escócia e País de Gales. Aí foi muito isso. Foi essa reunião de artistas de várias partes do mundo. A minha performance era muito, tipo... Eu fiquei 15 dias em silêncio usando um vestido de noiva, saca? E aí eu tava muito Caraca. investigando, tipo, rolê de linguagem. Tipo, será que o corpo fala, saca? Como é possível me comunicar com as pessoas para além da fala? E aí era isso que eu investigava. Por Cara, isso que eu isso fiquei 15 dias em silêncio, pá. E eram essas E lombras, assim, que eu aí, fazia. e aí? O que deu? O que deu? Depois que Foi você um abriu a processo. boca depois de 15 dias, qual foi a sensação? A primeira coisa que eu senti foi uma dor nas cordas vocais, porque eu fiquei sem usar a fala por 15 dias. Então eu senti, tipo, uma dificuldade Caraca. de falar. Mas a voz bem mais limpa, tipo... Foi difícil de reconhecer a minha voz, porque a gente escuta diferente, né, das outras pessoas. E eu acho Sim. que ativar essa musculatura foi bem louco esse processo. Mas foi bom, tipo, no primeiro dia de residência eu expliquei o que ia acontecer para as outras galeras e eu não conhecia ninguém. E arranhando no inglês, porque eu também não falava tão bem e tal. Aí no outro dia eu coloquei o vestido de noiva, pedi para uma mina me filmar e comecei a ficar em silêncio. E no final, algumas pessoas eu tinha uma intimidade, outras pessoas não, porque éramos 10 pessoas, né? E mesmo sem falar muito, tipo, eu consegui ter alguma intimidade com algumas delas. Então é isso, tipo, a minha conclusão nesse projeto é que, tipo, o nosso corpo fala, né? Tipo, aqueles clichês de que às vezes um olhar fala mais do que 1000 palavras. Ah, com certeza. É clichê, mas é 100% verdade, real. Tipo, acho que o nosso corpo fala, né? Todos os corpos transmitem uma mensagem, tipo, até a forma que a gente escolhe uma vestimenta. E eu tava muito brincando também com esse símbolo do vestido de noiva, né? Usando ele em lugares, tipo, do dia a dia, ao invés de usar num lugar, tipo, sacro, né? Que em geral é muito É esse mesmo. ritual, né? Do tipo, o meu casamento e tal.
E, enfim, eram todos esses lugares que eu queria tensionar mesmo, abrir um diálogo e tal. E eu acho que é muito subjetivo, sabe? Eu venho muito do rolê das artes visuais, né? Então, muitas vezes pensando nessas ações, é pensar como obras mesmo. E que às vezes cada pessoa vai ter uma relação, vai ter uma leitura, ter uma referência em relação a isso. E é muito subjetivo, né? Tipo, tem trabalhos que já rolou pra mim, tipo, ameaças de morte ou denúncias, que nem Caraca. essa que eu expliquei. Mas tem outros trabalhos que, sei lá, pessoas se escrevem dizendo, tipo, ia me suicidar, mas hoje, tipo, mudei de ideia por conta Cara, desse vídeo que eu vi. E é Então, top. nesse Brasil de extremos que a gente vive, eu também recebo esses extremos, tipo, trabalhando com redes sociais, me posicionando às vezes de uma forma tão crítica, saca? uhum. Mas tamo aí. Cara, esse Isso é negócio de bom. viajar pra outro lugar, tipo, interessante. Você focou e, tipo, seguiu, né, o que você iria fazer. Eu tava com um intercâmbio marcado pra Moçambique Aham, e acabei por não ir. E sim, aí, na minha mente, eu, tipo, cara, vou lá pro hospital e tal. E eu falei, cara, vou seguir firme, né? Tipo, vou sugar o máximo, vou tentar ajudar o máximo nesse hospital. E aí, um amigo que já fez intercâmbio, ele falou que foi o seguinte, cara, ele também saiu do Brasil, pensando uhum, assim, vou desfrutar o máximo do intercâmbio e por aí vai. Só que quando ele chegou lá, ele caiu na farra, tipo, ele tacou o F pros estudos e pro negócio. E ele só queria saber, tipo, conhecer a nova cultura, entendeu? E com realmente, certeza. ele tacou o F. Tacou o F, Sim, de verdade. E aí depois eu fiquei pensando, quero tu ir pra outro lugar. Tipo, tu conhecer outras culturas, tem a opção de falar assim, ah, sou gringo, posso tacar o F aqui. E não seguir teus objetivos é grande. E é interessante que você falou, você seguiu, tipo, o teu projeto, teve tua conclusão aí do que queria e tal. Então eu acho bacana, mas eu não sei qual seria a minha reação chegar lá fora. é, tipo, eu recomendo, eu acho que é uma experiência que vale muito a pena e que a gente cresce muito, saca? Tipo, eu fiquei 3 meses na Inglaterra e eu era muito nova, mas foi muito importante pra mim em vários momentos, tipo, lá eu sofri mais xenofobia do que transfobia, tipo, as pessoas já eram muito mais abertas com pessoas trans do que aqui no Brasil. Isso em 2015, quando eu fui. E agora xenofobia existia bastante. Tipo, algumas pessoas falavam, ah, você é brasileira, então você curte cheirar cocaína. Porque a pessoa Caralho. presumia que todo brasileiro cheirava cocaína, saca? Esse tipo de coisa aconteceu também. Mas, sei lá, é outra realidade, saca? Eu lembro que eu perdi meu cartão de crédito no meu primeiro dia, e meus documentos, tudo e tal. E eu era. Até eu regularizar essa situação, tipo, eu fiquei numa situação bem difícil de ter que pedir comida para as pessoas para me alimentar, essas paradas, precisar me hospedar na casa de galera de favor por 2 semanas Caraca. até resolver tudo. Mas foi um Sim. processo muito de boa, porque não tinha morador de rua, saca? Em Londres. Então, velho, às vezes eu pedir comida era uma das paradas mais bizarras que podiam estar acontecendo. Aqui no nosso país é outra realidade, né? Tipo, em São Paulo tem mais de 15 mil moradores de rua, sei lá. É Exato. Nossa, gigantesca. passa no Mas você setor foi. comercial sul ali. É, o É, setor comercial sul, sim, exatamente. pois é. Caramba, velho. Mas você foi com bolsa pra lá? Estavam te pagando bolsa? Ou você foi só por Então, conta própria mesmo? eu fiz uma vaquinha na época. Eu nem tinha canal ainda, mas eu fiz uma vaquinha nas redes. E aí a galera do curso, pessoas que eram conhecidas me ajudaram. Eu arrecadei 800 contos na época. Aí tinha um estudante de Teoria Crítica e História da Arte que me ajudou e pagou, tipo, minhas passagens. Era um cara concursado aqui do DF que, sei lá, tinha mais condições financeiras e botava fé no meu Show. trampo e tal. E consegui também um apoio da universidade. E aí, tipo, foi isso. Eu fui com essa grana da universidade na época. Ah, bacana. Show de bola. Foi massa. Cara, imagino, com certeza. Eu não sei se, tipo, como que eu me daria num intercâmbio, sacou? Mas Aham. cara, acho que imagino que ia ser legal. Deve ser Bastante. focado. Eu Deve acho ser que Pois nós focado. é. brasileiros, nós somos bem sorridentes e, sei lá, muito mais comunicativos na perspectiva de outras pessoas. Tipo, quando eu fui, eu me senti uma pessoa bem fria, mas as pessoas lá diziam que eu era, tipo, muito quente, calorosa, amigável, não sei o quê. E Caraca. é só uma cultura diferente, porque os britânicos são muito, né, certinhos, eles pedem Exato. desculpa por qualquer coisa e a gente, vai já chega abraçando e beijando, né? Às vezes isso pra galera é tipo, caralho, essa pessoa quer me beijar. E, tipo, Exatamente. enfim. Eu descobri no final da residência que metade da galera já
teve vontade de ficar comigo em algum momento lá. E eu, tipo, Cara, isso é gente, muito por que doido, você só tá velho. me falando isso agora, saca? E é, tipo, Podia ter aproveitado enquanto tava. justamente. Fazia a fila, botava assim a fila. Agora vai todo mundo de uma vez. É, pô. Só que a galera é Caramba. muito assim, sabe? Sim, cara, eu lembro de um vídeo que eu vi também de uma mina que. Eu não sei se ela era daqui da UNB, eu acho que ela era de outro estado brasileiro, mas ela foi fazer intercâmbio lá nos Estados Unidos. E ela tava Sim. falando essa mesma parada, assim. Ela foi, acho que ficou um ano lá. E aí ela, tipo assim, e ela era, pô, de happy hour e HH todo final de semana, sacou? E tal. Então, pô, ela já chegou lá falando, e aí, as festas, como é que é, papapá. E, tipo assim, passou alguns meses, ela descobriu quais eram as festas boas, quais eram as festas paia, pá. E começou a ir Sim. nas festas, sabe? Cara, ela ia nas festas boas, ela falava, cara, ela gravando um vlog falando, ela, tipo assim, bicho, não tinha um cara que dava em cima de mim, velho. Não tinha um cara que chegava assim, puxar meu braço, puxar meu cabelo. Rola, pô, Pra, a tipo galera assim, vem fica louca aqui. quando descobre que a gente é brasileiro. Pois é, velho, exatamente. Eu sinto que isso é com os boys, com as minas, com as Sim, travas, saca? Porque foi muito isso que eu senti. É o poder do brasileiro, né, gente? Sim. exatamente. Nós somos muito piranhas, eu acho. Ó, Mudando agora só um pouquinho do assunto, eu queria saber questão de músicas. Tipo, você falou um pouquinho da questão de plataformas de áudio e tal. De onde, Aham. de onde que você começou, tipo, querer fazer música? Pelo menos a percepção que eu tive, você gosta muito da parte visual e tal, né? Mas de onde você entrou na parte da música? Então, foram vários processos. Tipo, acho que desde a infância eu era muito, sei lá, teatral e tal. Eu queria fazer rolê de teatro quando eu era criança, que eu gostava muito. E aí, tipo, eu lembro que eu escrevi muita poesia no ensino médio, mas nada demais, só eu gostava de escrever. Aí na universidade eu comecei a estudar história da arte, né? Muito essa parte teórica de artes visuais. E aí a gente começou a ter acesso a matérias práticas, e lá eu comecei a fazer performance com um coletivo de performances. E nesse processo eu comecei a fazer umas experimentações de música, porque a galera começava a chamar a gente para fazer umas performances que a gente mesclava, sabe? Coisas do corpo, performáticas com música, voz, canto, essas paradas. Mas tudo sem ensaio, então ficava meio banda do Chaves vibes. Mas foi meu primeiro contato, assim, com música, saca? E aí, daí pro rap foi um passo, assim. Porque eu lembro que eu, sei lá, me senti muito identificada quando eu cantei pela primeira vez. E pra mim foi um processo, porque eu lembro que eu sempre performava mais nos rolês quando eu ia com o coletivo. E aí chegou um dia que eu falei, tá, ok, vou falar alguma coisa no microfone. E isso pra mim foi muito bom. E aí foi quando eu decidi que queria gravar um EP, saca? Aí, sei lá, eu sempre tive desde a infância muitas referências de música instrumental, tipo funk, rap, saca? uhum. E aí foi meio que isso, assim, decidi fazer um EP de rap. E aí nesse processo, sei lá, cheguei a conhecer algumas minas que trampavam com isso e tal. E fiz uma vaquinha também para financiar o meu primeiro EP, Rosa Maria, codinome Rosa Luz, que tá nas plataformas. E desde então eu também tenho trabalhado com música, saca? Que Em massa. SP, antes da pandemia, era uma das paradas que eu mais estava fazendo lá, tipo, nos centros culturais, trabalhando em shows, tipo, rolê na cena noturna e tal. Só que aí chegou a pandemia e mudou tudo, né? Eu tive que focar novamente no rolê do digital, mudar um pouco da estratégia, mas eu lembro que na primeira semana que começou a pandemia, eu tava com 5 shows fechados, há um Caraca, ano que atrás. E merda. tava toda feliz, porque eu tava tipo, caralho, primeira vez que minha agenda tá com 5 shows no mês, saca? Ia fazer uma grana massa e tal, mas enfim, tamo aí nos readaptando também a esse contexto. Mas aí não tirou, tipo, nem um cascalhinho desses 5 shows, nada, nada. Então, eu acho que não. Eu acho que a maioria deles foi cancelado, mas talvez Putz. um ou outro eu consegui, tipo, refazer, fazer online e tal. Uhum. E aí agora os números de trabalho diminuíram bastante e tal. Mas vira e mexe rola uma oportunidade de fazer uns shows Sim. online, saca? Pra alguma marca e tal. Cara, Ou isso algum é, festival. isso é interessante também agora que o John aproveita que a gente tá falando de música. Porque, tipo assim, Uhum. eu gosto muito de rap também, mas eu gosto muito de rap raiz. Assim, tipo, rap anos Sim, 90 e tal. Rap de mensagem, né, no caso. Eu não gosto sim, tanto acho que de. mais influência do Boom Bap, né? É, exato. Eu não gosto tanto assim do trap em comparação ao boom bap, né? Eu prefiro muito, tipo assim, pesa muito pra mim o boom bap do que o trap.
E eu vejo, acompanho a cena, por exemplo, também de batalhas, né? Um pouco de MCs e tudo mais. E, tipo assim, atualmente eu tô vendo muito mais as minas indo pra batalha. Inclusive tem batalhas em vários lugares do país que são só das minas, né? Só batalha mulher. Sim. E, cara, eu acho isso sensacional, porque, tipo assim, quando eu comecei a ver rap, que era a galera que do KJ, Tribo da Periferia, o próprio Hungria, quando ninguém conhecia ele praticamente, Sim. enfim, as bandas da Ceilândia, de rap e tal, quando eu tinha, sei lá, tipo uns 10 para menos anos de idade, não existia, assim, tipo, você não, pelo menos não ouvia falar nunca de mina na cena de rap. Então, tipo assim, você, enquanto a pessoa que, tipo, tá na cena, como que você tá vendo, tipo, essa participação feminina e trans no mundo do rap, né, também? Então, eu sinto que tá crescendo, sei lá, eu acho que são processos. Eu acho que a cena ainda é muito masculina e eu acho que ainda é muito dominada pelos caras, apesar de ter muito mais minas nos últimos tempos, pelo menos tendo mais visibilidade, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente trabalha muito com redes sociais, né? Eu acho que a comunicação mudou um pouco também. Então, às vezes chega muito pra gente o que tá chegando nas nossas bolhas, né? E eu acho que cada pessoa tem uma bolha de certa forma, né? Da mesma forma que, sei lá, pessoas que são de direita, conservadoras, o conteúdo que vai chegar para elas é diferente do conteúdo que vai chegar, sei lá, para mim que tô seguindo as travestis, que tô seguindo, tipo, outros conteúdos, saca? Não que isso não possa se mesclar também, né? É muito subjetivo e eu acho que vai depender de cada pessoa esse rolê das bolhas e do que chega pra gente de conteúdo. Mas eu sinto que hoje em dia a gente vê mais a presença feminina no rolê do rap, né? Quando eu Uhum. era criança, eu acho que a minha primeira referência de minas no rap foi a Atitude Feminina. Eu acho que foi os primeiros discos que eu ouvi, assim, de rap, era Atitude Feminina, cantando, sei lá, Enterro do Neguinho. Guindarte 121, que era uma Nossa, banda de sim. caras. Essas foram das minhas primeiras referências de rap, comprando CD, assim, sei Pois lá, aqui é. no setor central do Gama, saca? E quando eu fui crescendo, eu fui vendo outras manas ocupando esses espaços, né? Tipo Flora Matos, que é uma mana que é aqui do Cerrado, por exemplo, que hoje em dia mora em São Paulo. Até hoje ela produz. Que É massa. uma mana um pouco mais de outra geração, né? Sem contar outras garotas, né? Tipo, aqui em Brasília tem a Batalha das Gurias também. Sim, E eu exato. acho que é uma batalha muito da hora. Lembro de visitar com elas o Fórum Nacional das Mulheres do Hip Hop, um que teve em 2016, lá em São Paulo. E foi muito massa porque tinha 300 minas de todo o Brasil, tipo, nesse fórum se encontrando. Meninas que trabalhavam com rap, com freestyle, com grafite, saca? Com esses elementos da cultura hip hop. Então é isso, estamos falando muito de uma cultura e eu acho que tem muita mina empenhada e trabalhando para, sei lá, que o hip hop seja menos machista, saca? Com E certeza. temos algumas minas trans no rap também, né? Aquelas. Saúde. Coronavírus. Gente, bora usar máscara. Com Aquelas. certeza. Se cuidem. Se cuidem. Aqui tá tudo bem, foi só um espirro. Aquelas. Mas enfim, voltando ao assunto, tipo, sei lá, tem a Bichart, né? Que é uma mana que faz rap. Tem a Mona Brutal, a MC Delacroix, a Alice Guel, a Zaya, Nath Mate, Dana Lisboa. Esses são alguns nomes de manas que estão produzindo. Tem a Rê Moraes, Rosa Luz aqui, né? Pra quem não conhece meu som. E acho que estamos aí existindo. Nós, pessoas trans, existimos, né? E estamos aí em todos os lugares e também na música. Cara, Então exato. isso é massa. Isso é muito bacana. Que você tá, tipo assim, você tá falando, eu tô só assim, meu Deus. Eu realmente não sou, assim, engajado do jeito que eu deveria ser na minha cabeça. Ah, sei lá, acho que são processos, né? É muito subjetivo, sei lá. Às vezes Sim, você é engajado em outras paradas e estamos aí trocando, né? Então acho que é exatamente, muito sobre Eu acho que isso. essa é a ideia mesmo. Eu tava pensando aqui, você falou um pouco sobre. Não sei se eu viajei, mas na hora que você falou sobre a questão de política e tal, eu viajei aqui numa pergunta. Quando foi Uhum. rolar a questão de eleição e tal, tinha aquela questão tipo Bolsonaro, homofóbico e tal, conservador, parará, parará. E rolou muito, realmente, essa esse- muito gritaria, vamos dizer assim. Não sei, Sim. gritaria ou muita gente começou a falar, pô, o bicho é muito homofóbico, ele é muito machista, conservador e tal.
Só que no meu ver, tá? Posso estar sendo muito ignorante agora. Mas no meu ver, tipo, ele elegendo ou não, tipo, a política não fez diferença, entendeu? Tipo, questão de LGBT ou questão de igreja em si, religião, o pessoal fala que ele é muito conservador. Você viu essa diferença em questão de política? Oi, irmão, Ah, a eu gente só senti um não vai pouco. pegar fogo o assunto agora porque a gente tá muito de boa, né? Não, é porque tipo assim, eu sou. É que eu tô falando, posso estar sendo muito ignorante, velho. Tá doido. Eu acho que eu senti nas formas bem simbólicas de existência, saca? Tipo, quando a gente pensa política, na minha perspectiva, é muito pensar, tipo, relações de poder. E eu acho que nesse sentido, acho que cresceu muito as relações, sei lá, conservadoras, saca? Tipo, e eu acho que as pessoas, quando têm perspectivas conservadoras, acabam sendo muito hostis com corpos que, sei lá, fogem desse padrão conservador, né? Porque existe um padrão a se conservar, né? E qual é esse padrão, saca? Às vezes esse padrão não inclui, sei lá, corpos trans, corpos que são marginalizados. Então eu senti muito o impacto disso, mas é porque, né, o governo bolsonarista, eu acho que ele é extremamente cristão, e eu não tenho nada contra as religiões cristãs e tal, mas eu acho que a religião cristã às vezes defende muito essa ideia binarista de gênero, né, de que menino veste azul, menina veste rosa. Esse foi, por Sim, exemplo, um dos grandes lemas, né, de Damares, que é uma pessoa que tem um nível simbólico muito grande no governo do Bolsonaro e tal. exato. Mas eu acho Cara, que, para mim, ela ainda é particularmente, ministra dele, né? Ela não foi uma pois é, das que foi fritada, né? acho que não. E é isso, assim, para mim é um processo muito delicado falar de tudo isso e Sim. tal, porque ano passado, sei lá, eu tava sofrendo algumas ameaças de morte envolvendo, sei lá, pessoas bolsonaristas, né? Eu fui alvo de fake Caraca, news velho. por várias pessoas que defendem esse governo, sei lá. Então é bem delicado falar sobre todas essas questões, É, porque, Sim. é realmente. Caramba. Não, eu achei porque, tipo, eu tava pensando nisso, eu acho que tem uns 2 dias. Eu tava, tipo, viajando mesmo, tomando um café e pensando, porque quando eu falava a questão de Bolsonaro, tipo, uhum, eu apoiava a parte financeira, mano. Pô, eu sou ligado à parte financeira, né? Parte de sim, investimento e tal, capitalista e pau, 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 pau. Então, eu olhava e falava assim, cara, ali, pô, ali tá massa. Só que, velho, eu fui conversar, acho que tem uma semana. Não acho que não tem uma semana, não. Fui conversar com uma pessoa sobre questão de voto, desde a última eleição. Voltou, tá ligado? E aí eu sim. fui comentar o porquê que eu voltei. Cara, eu quase, tipo, fiquei com a sensação de. Tipo, você apoia a homofobia, você apoia, tipo, só ser cristão, você só apoia isso. Eu falei, não, velho, mas não tem nada a ver, não, mano. É só queria saber do money mesmo, tá ligado? Só a parte da grana. E aí eu fiquei pensando nisso agora, você falou, tipo, se tinha visto, mas eu acho que é porque eu não presto atenção nessas outras coisas, né? Exatamente isso. Sim, A gente É, recebe. não tem mais como chorar pelo leite derramado, né, velho? Hoje, cara, Sim. ó quanto tempo faz que ele já foi eleito, velho? Tipo assim, debater total. voto da eleição passada, velho. Tipo, porra, vamos Aham. pensar no agora, no pra frente, velho. Dá Porra. pra fazer. Eu acho que é uma questão que tá para além da questão de grana também, né? Tipo, inclusive tem algumas pessoas trans que podem ser de direitas, né? Sei lá. Mas eu acho que tá para além dessa questão de direita e esquerda, quando a gente pensa, tipo, alguns posicionamentos do governo, sei lá. Na minha perspectiva, eu acho que são questões que envolvem direitos humanos e tal. E, e é isso, assim, tá para além da questão financeira, eu acho. Eu acho que Sim. tem muitas pessoas, pelo menos as coisas que eu vejo, que eu leio, que se decepcionaram nesse sentido. Teve muitas pessoas que acho que votaram no Bolsonaro pensando isso, né? Tipo, foda-se o que ele defende, mas vai ser bom para a economia. Mas, tipo, É, realmente está sendo bom para a economia? Eu acho que é uma pergunta a se fazer, né? E com eu acho que é aí certeza. que muitas pessoas se decepcionaram também, né? Pessoas que são bolsonaristas, Sim. Sim. Não, ou e que Cara, eram, né? eu acho que a gente conversou várias vezes aí, Jelly. Tipo, hoje em dia tá mó difícil você ficar em cima do muro. Ah, não sou nem de direita nem de esquerda, eu só apoio tal coisa. Não tem como é que você conversa com uma pessoa falando sobre isso, né? Pô, É, foda. Falei, Jelly. cara, eu ia falar sobre, tipo, você tá falando. Cara, você já falou umas duas, três vezes isso. Que você foi ameaçada, tipo, de morte e tal, e você fala isso, tipo assim. Eu tô achando muito bizarra a tranquilidade que você. Eu sei De que, boa. obviamente, não é tranquilo, mas eu fiquei imaginando isso aqui na minha cabeça, tipo assim, eu falo, cara, o tanto que não deve ser recorrente isso, tipo, pra você, na tua realidade e tal, que meio que automaticamente acho que você, tipo, meio que trata como uma certa normalidade, né? Seria tipo isso mesmo? tipo,
eu acho que é bem difícil falar sobre isso ainda, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu faço terapia tem uns 2 anos. Então, sei lá, eu debati muito com a minha terapeuta sobre todos esses assuntos. E é bem difícil, na verdade. Aconteceu já outras vezes, mas sempre, tipo, haters ou mensagens que chegam, sabe? Essa vez, tipo, foi bem nessa vibe, mas foi muito um ataque mesmo, articulado. Então, sei lá, eu postei um single, nesse single eu tava segurando uma cabeça e era uma cabeça que parecia muito a do presidente decapitado. Mas a gente entra muito na questão de arte mesmo, subjetividade, nem era uma fotografia, era uma ilustração, então já começava muito daí. E como a gente estava falando, eu acredito muito que a leitura de uma obra de arte é algo muito aberto. Então teve muita gente que se sentiu ofendida e eu entendo os motivos das pessoas terem se ofendido e tal, mas eu queria justamente criar esse diálogo, pensar nessa alternância de poder e estava sentindo muita raiva mesmo, envolvendo várias questões. Mas é Então, questão, velho. Você acha mesmo que, tipo assim, é passível já do diálogo? Porque eu conheço uma galera que já não acha mais que o diálogo é passível entre essas duas partes, sacou? É uma oprimindo a outra, assim. Já mas eu era. acho que é, tipo, sei lá, eu até hoje tenho medo de poder falar sobre isso, sei lá, publicamente. Tipo, às vezes até tá falando sobre isso que às vezes me deixa num lugar de ficar assustada, saca? Uhum. Porque é isso, eu tô sendo alvo até hoje, assim, criaram a fake news de que eu era uma terrorista financiada pelo Banco Bradesco. Caraca, Porque, velho. tipo, no passado eu participei de uma publicidade com o Bradesco, enquanto criadora de conteúdo, sabe? Então Aham. associaram coisas. Enfim, o Bradesco até se retirou nesse processo, a gente não fez mais nenhum trabalho juntos, depois de Nossa, criar essa fake velho. news, porque é isso, assim, por minuto chegavam milhares de mensagens, tipo, nas minhas redes, nas redes do Bradesco, então acho que tudo isso foi articulado, porque foi compartilhado pelos 3 filhos do presidente, sei lá, no mesmo dia, entre outros Putz. deputados de direita, saca? Caralho. Então eu acho que é bem delicado eu falar sobre tudo mesmo. Eu desativei minhas redes na época, porque Ah, foi o que velho. me Mas foi, sei lá, pensa indicado pelo para lado positivo. Pensa pelo lado positivo. Você ganhou uma puta de uma publicidade. Pense por esse lado. E, velho, esquece. A gente não tem como esquecer o resto, né? Na real, assim, tipo, ameaça é ameaça. Pode acontecer. Mas, velho, sei lá, é foda. Sei lá, tipo, eu sinto que é uma parada que pode acontecer a qualquer momento, saca? Mas eu já tinha essa sensação antes dessas ameaças e desse ataque, saca? Eu acho que, pra mim, é mais uma questão da gente pensar milícias digitais. E é isso, eu acho que foi mais um ataque de milícias digitais. E, tipo, não foi a primeira nem a última, sabe? E acho que não sou, sei lá, eu acho que ainda estou. É possível acontecer novamente. Porque é isso. Já É, aconteceu outras vezes, depois do ano passado, eu voltei a ser esse alvo de fake news, só que num nível menor, mas pelo mesmo grupo, então é muito delicado tudo. Caraca, velho. é o pessoal retardado. Desculpa aí quem acha. Oh, mas é porque eu vejo, tipo, quem manipula essas mensagens, tipo assim, distorce alguma coisa só pra, tipo, ter moral ou querer agredir, entendeu? Tipo, de certa forma, é tão. Dá desgosto poucas palavras, dá desgosto da raça humana quando vê alguém que faz desse tipo, né, velho? Porque Sim, gente. Eu, não, tem demais. Hoje em dia tá tão comum, vamos dizer assim, de você ver e ficar sabendo dessas questões, porque eu trabalho muito na área hospitalar. E, tipo, muitas vezes eu me pego perguntando assim, cara, essa Eu pessoa tô tá incomodado já. Só de pensar. em fase terminal. É, tipo, a pessoa tá em fase terminal, né, e tal, não sei o quê. E infelizmente, muitas vezes, muitas pessoas eu vejo que morrem sozinhas, tipo, sem ninguém perto delas. Tipo, sim, não tem acompanhante, não tem nada. E aí, às vezes, eu me pego a perguntar se, tipo, o que que essa pessoa fez ou deixou de fazer pra que ninguém, vai quisesse, tipo, chegar próximo dessa pessoa, ficar próximo, entendeu? Então, pelo menos eu acredito que sejam essas mesmas pessoas, cara. Sejam as mesmas pessoas que fazem essas merda. com certeza, eu acho que é tudo muito complicado, sei lá. Tem um monte de gente morrendo e tal, e sei lá, as pessoas estão preocupadas, por exemplo, com ilustração. E eu sei que é uma ilustração bem radical, bem raivosa, que foi feita, sei lá, pela minha irmã, que expressa muitas coisas.
E é isso, tipo, tamo aí, né, gente? Até me perdi nas coisas que eu queria falar, mas. Foi mal. Não, tá de boa. É porque eu realmente ia chegar numa conclusão, mas eu esqueci mesmo, mas não tem nada a ver com tu, não. Cara, Eu ia mudar de o que eu ia assunto. falar também, corroborando dessa parada, é que, tipo assim, por exemplo, aí antes você já mostrou que você tá com uma rapaziada aí, seus amigos e tal. E, cara, isso dá um alívio, não dá? Tipo, com certeza, você tá, tipo, rodeada de pessoas que gostam de você e tal. Nesse sentido, assim, eu falo, por exemplo, quando você, tipo, chega e recebe essas ameaças e tal, ou hates que sejam, nem que sejam ameaças, mas, tipo assim, coisas negativas, e você tá com a sua rapaziada aí, assim, tipo, tá com aqueles que te apoiam e tal. É, com certeza. Tipo, acho que é importante ter redes de afeto, né? Acho que qualquer pessoa, né? Pra nos apoiar nos momentos que são bons e nos momentos que são ruins e tal. E é isso, tipo, eu acho que a pauta da solidão da mulher trans e da solidão da mulher negra é uma pauta real, né? Que é só a gente olhar para os números, tipo, a maioria dos lares são compostos de mulheres solteiras e a Mães maioria dessas solteiras, mulheres são exato. negras. Então, eu acho que é uma parada que a gente tem que discutir e que envolve várias questões, né? Sim. Enfim, atualmente para mim é muito importante ter redes de apoio, redes de afeto, porque são essas pessoas que são fundamentais nesses momentos conturbados, né? Porque é isso, é bem complicado às vezes ser figura pública, ser seguida por várias pessoas e tal, porque da mesma forma que você recebe muito apoio, você também pode receber muito ódio, né? E também, para mim, atualmente é importante separar, sabe? A minha vida pública da vida privada. Isso é interessante, tipo assim, como que você faz isso, assim? Eu vejo que você, tipo, quando a gente começou a te seguir, eu vi que você tava fazendo muito chá no seu story. Você fazia chá quase todo dia no story, eu tava vendo isso. Eu falei, Pois caraca, é. será que ela é tipo riponga, assim, e tal, fazendo chá e tal? Porque eu não te conhecia ainda, tinha acabado de seguir. E aí Aham. depois que eu fui ver que era, tipo, uma parada mais nova, né? De você tá fazendo aqueles chás e tal. Eu tava fazendo bastante chá. Eu tava sem fumar maconha, fiz um processo de colocar peitos e aí eu comecei a tomar bastante chá. E aí eu tava bem fazendo vários chás. Mas já fazia antes também, mas acho que talvez naquela semana específica eu devia estar fazendo quase todos os dias e apenas fazendo stories dos meus chá, né? Sim. Mas sei lá, basicamente eu tenho, sei lá, tentado criar uma estratégia e pensar todas as coisas que eu vou postar nas redes sociais, tentar criar um certo distanciamento, sabe? Às vezes eu tô nua nas redes sociais e tem muita gente que já pensa, olha ela de novo mostrando a raba, hipersexualizando o corpo, não sei o quê. E, enfim, é o exercício das vezes eu entender que eu sou muito mais do que o meu corpo, por exemplo, ou do que o que as pessoas estão achando, sabe? Porque é isso, tem muita gente, eu tenho muitos haters, apesar de ter muita gente que bota muita fé no meu trampo, e também tem os travequeiros. E o que seriam os É isso travequeiros? que eu tava aqui, eu tava aqui. Foi Ah, mal, são velho. uns boy que curte as travas e que às vezes, tipo, é isso, curte apenas nessa perspectiva sexual, que enxerga o nosso corpo Ah, como show. um objeto. Sim. Os boy que vão lá, sei lá, pra ficar vendo meus stories de polidense ou outras coisas, ou que vêm falar comigo só nessa perspectiva. Aham. Tem essa categoria também. E aí eu Sim. tô até começando a criar no OnlyFans também pra galera travequeira, que Sério aí a gente mesmo? pode só Tirar uma criar graninha? justamente. Ah, show. A pessoa Eu, fala, eu tenho fetiche com o pé, quero ver o pé da travesti. exato, Eu vou exatamente fotografar isso meu que eu pé ia por falar. $30. Eu vi um vídeo que eu achei muito engraçado. Eu até compartilhei, eu compartilhei com a galera, que era uma mina, assim, falando, ela... Cara, a mina, tipo, parecia uma adolescente, real. Provavelmente ela é maior de idade, não Sim. sei, não posso julgar também, mas ela parecia, aos meus olhos, um adolescente. Aí ela falando assim, as coisas que eu comprei vendendo no pack do pezinho, que seria, tipo, as fotos do pé no OnlyFans, né? Aí ela, meu Sim. Jordan, aí ela mostra um Jordan, assim. Aí o nego cortou nessa parte, aí botou assim, cara, vou largar do tráfico. Achei um empreendimento pra mim. Com certeza. Falei, caraca, caramba. Velho, eu fiquei de cara com isso, real. Eu acho que é um empreendimento. Com Mais certeza, uma forma com de empreender, certeza. né, gente? Pois é. Tem quem consoma. O mundo é dos espertos, velho, é isso.
Cara, não esqueci o que eu ia falar. Mas era alguma coisa. Ah, lembrei que você tá falando dos haters. E aí, tipo, eu sempre achei, pelo menos. É que nem aquela questão, só quando você tá na pele que a gente sente o que que é. Eu acho que eu e o Jelly, a gente recebeu alguns comentários, e tipo assim. Pô, a gente ia estar começando esse negócio do podcast, né? Pode dizer assim, tem nenhum ano aí. Aham. E a gente já recebeu algumas assim, né? Plau, e aí a gente fica meio, caceta, velho. O que que tu quer, velho, aqui? O que que tu tá fazendo aqui? Não, brincadeira. E Tipo, os nossos haters, eles não são agressivos, ainda bem. é, Eu sou uma pessoa eu que não acho que consigo. ainda. 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 Eu não sou muito bom de lidar com agressividade. Sim. Nos meus parâmetros, assim, eu acho. E E eu eu acho que acho que, por isso tipo, eles são uns haters engraçados. Eu gosto dos nossos haters. Sacou? Eles são uns haters engraçados e tal. É aqueles haters que, tipo assim, cobram. Sacou? Ele vai Sim. falar: não, você tem que fazer isso desse jeito. Tá horrível. Tá horrível. Horrível, vou dar dislike. Porque você tem que fazer desse jeito. Falou, oh, tá bom, papai. Desculpa aí. Sim, mas eu pô. acho que essa parte de saber separar um pouco do particular, né, dessa parte que está sendo exposta, eu acho que é uma coisa que eu e o Jerry, a gente já desde o início, a gente esqueceu de fazer. Porque, querendo ou não, a gente dá muita opinião. E Aham. são opiniões nossas mesmo, que a É, gente segue no dia a dia, entendeu? A gente não tá ali aí, não, a gente fala mesmo. E exatamente. aí, eu tava pensando nisso, cara, tem muita gente que discorda de mim e já tá ficando meio puto de algumas coisas que eu tô falando. Eu acho que se chegar a crescer, essa vai aumentar, enfim. Mas eu, tipo, eu admiro quem consegue fazer essa separação, entendeu? Tipo, consegue Sim. fazer a parte profissional de publicação, né? A parte mais exposta e conseguir fazer a sua parte particular. Isso é Sim. muito, eu acho que é muito difícil, velho. Sei lá, eu pra mim eu não consigo, velho, fazer isso direito. Não, É, ainda. eu acho que é um processo e para mim também é muito difícil, porque querendo ou não, é a gente que tá aqui, né? E tipo, estamos aqui Sim, numa cara. troca. Exato. Mas sei lá, o que tem me ajudado também nesse processo é entender que nem tudo que tá nas redes sociais em relação à minha pessoa define quem eu sou, né? Sim. Porque no sentido de que é sempre recortes, né? Então, ok, posso já ter falado uma merda, ou vocês podem já ter falado uma merda, mas tipo, quem Muitas. nunca, né? Justamente, tipo, acho que é muito bom assumir isso e ter esse diálogo aberto, porque eu acho que as pessoas estão abertas para poder, sei lá, errar. E eu acho que é isso, assim, acho que é sobre entender também que, querendo ou não, a gente está fazendo comunicação, né? E eu acho Exatamente. que a partir do momento que eu comecei a pensar isso de uma forma mais profissional, para mim foi muito melhor enquanto pessoa, gente, porque no começo do meu canal, velho, era tipo, a moça da feira me tratou mal, eu vou ligar a câmera, velho, e vou aqui, ó, apontar tudo que eu tô sentindo no meu peito pra câmera. E tipo, sei lá, chega um tempo que isso não é tão legal, pelo menos não foi tão legal para mim enquanto pessoa e comunicadora, sabe? Eu queria explorar outros lugares e não só, tipo, falar tudo que eu tava sentindo naquele momento, sabe? Cara, É, exato. Isso é muito. Porque, tipo assim, igual o que o John tava falando da questão da gente não conseguir. Cara, eu acho que é impossível da gente. Tipo assim, cara, imagina você passar aqui uma hora conversando com pessoas lotadas de ideia que vai, tipo assim. Igual você. Cara, Rosa, você deu umas ideias que pelo menos invadiu a minha mente. Tem várias pessoas também que dão umas ideias que elas vão enraizando sim, na sua mente, assim. Vai fazendo parte de você mesmo aquilo. E a gente ali conversando. Não tem como, velho. Tipo assim, eu. Às vezes eu até guardo alguma coisinha ali ou outra que seja, tipo, polêmica e tal, mas, velho, não tem como. A essência é da gente, não tem como separar isso. É foda. Sabe o que eu total. discordo? Eu discordo dessa parte de ficar guardando as partes polêmicas. Que eu sou totalmente a favor de soltar as partes polêmicas, eu Ô, acho irmão, legal. não pode, a gente vai ser preso. É, eu acho que é tão subjetivo que talvez a gente já pode ter falado várias paradas polêmicas para várias pessoas. Exato. Sim, Não, com a certeza. gente não solta assim, ó, tipo A, B, C. A gente solta A, E, F, aí depois o B, entendeu? A gente vai nas entrelinhas sai, entendeu? No final das contas sempre sai. Eu acho. É isso, né, nego? Quer Eu fazer acho a que é isso. última? Cara, eu acho. Não, na verdade, eu gostaria de agradecer. Na verdade, aproveitando já o final assim, né? Já iniciando as palavras finais aí, depois fiquem à vontade, mas.
de verdade, começar agradecendo por participar desse podcast, por participar dessa gravação. De verdade, foi um prazer imenso conversar contigo. Eu acho que foi um papo bem legal, bem construtivo. Como a gente falou, eu acho que ainda no Bastidores ainda, cada papo desse é uma construção pessoal nossa, entendeu? Eu acho que a gente realmente fica cada vez um pouco mais forte em nossos pensamentos, um pouco mais menos ignorante. Vamos falar Amadurecido, assim. né? Amadurecido. Exatamente. Então, foi um prazer imenso. Muito obrigado por gravar com a gente, de verdade. A gente espera que você possa vir outras vezes, a gente bater outros assuntos. Eu acho que não bateu nem um pouquinho do que a gente poderia conversar em geral, tá bom? E, por favor, depois também já fala suas redes sociais novamente. Eu acho que seria interessante aí, pessoal, encontrar você. Beleza, foi um prazer, gente, estar aqui também, trocar com vocês. Estou sempre aberta para as trocas. Então, a galera que estiver escutando a gente aí, já fala aí o que vocês acharam. Com Já nos certeza, com sigam nas redes certeza. sociais. Quem quiser falar sobre alguma coisa específica comigo, então fala comigo nas redes. O meu Instagram é Rosaluz, ROS4LUZ. Vai estar E é nóis. aqui, se você tá vendo no YouTube, vai estar aqui na descrição. Se você tá vendo pelas plataformas de áudio, vai estar na descriçãozinha do episódio também. Beleza? É isso? Tem mais palavras, não? É isso. Então, Finalizamos. eu vou deixar também os meus agradecimentos como Jelly aqui também, e como pro podcast em si. Cara, engrandeceu muito, acho, o conteúdo que a gente produz e nós dois também, com certeza. Como eu falei, teve ideias que estão aqui, eu vou dormir pensando em algumas, com certeza. É isso, cara, foi muito bom conversar com você, muito bom conhecer você também. E é isso, vamos com certeza marcar outro papo. Uma horinha, cara, não dá pra nada praticamente. Pois é, tipo, a gente vai falando, né, ainda mais em pandemia, mas adorei conhecer, gente. Exato. E aí, um salve aí pra galera do DF que tá produzindo, não é mesmo? Criando Exatamente, conteúdo. exatamente. Cara, Assim, a gente fura várias bolhas, eu acho, só da gente estar fazendo pequenas trocas como essas, então eu acho que é fundamental. Colaborações, né, gente? É uma ótima dica para quem quer criar nas redes. exatamente. Cara, você é do DF, tá vendo a gente. Chegou até aqui desse episódio também, inclusive. Mano, manda uma mensagenzinha lá no direct, bora fazer uma collabzinha, uma parceriazinha, pô. DF tem que se Curte, fortalecer aí. curte. Curte, Pra comenta, galera da vai no direct cena. lá do Podcast, vai lá na Rosa, pergunta pra Rosa. Enche o saco dela lá um pouquinho. Bora fazer colaborações, galera. Com certeza. Gente, é isso aí. Não tenho Até a mais. próxima. Até a próxima. Curte, compartilha, comenta, manda o arrobinha do amigo aí. Tamo É junto. isso. Valeu, gente. Obrigado.